Boa tarde, meu povo. Boa tarde a você que vai chegar daqui a algum momento. Você que já está chegando, você que já chegou, você que recebeu esse trabalho. Boa tarde a você. Quero aqui dar o título a esse trabalho, um título de Narrando Narrativas da Vida. Por que narrativas da vida? Você já parou a cada ano que passa para fazer uma retrospectiva? Pelo menos daquele ano, do que foi a tua vida daquele ano, das tuas conquistas, dos teus prejuízos, onde você teve lucro, onde você teve prejuízo, onde você acertou, onde você errou, para que não repetisse o erro, e onde acertou para continuar seguindo aquela trilha. Por que eu falo isso? Eu estou falando de um ano. Eu não vou nem perguntar da vida inteira. Você se lembra lá do teu passado, de quando você começou, de quando você começou sua formação de personalidade, começou a formar sua personalidade lá dos seus 3 a 5 anos, de quando você tem lembranças, as coisas boas que aconteceram, as coisas ruins também a gente lembra, não tem como não lembrar, né? Os fatores agradáveis e desagradáveis. Mas você já viu nisso aí uma razão? A razão dos acontecimentos da vida? O porquê que alguma coisa aconteceu, por que não aconteceu, por que você esperava que acontecesse e não aconteceu, por que você jogou e o seu time não ganhou, você apostou e o seu time não ganhou. Tudo isso eu quero falar. Por quê, cara? Eu sou um jovem cidadão, né? Um jovem de 58 anos, me sinto jovem ainda, né? Se eu ver pessoas aí com 80, 100 anos, meu pai tem 84, me chama de menino, então, para alguns ainda sou jovem. Para outros já sou tiozinho, né? Já sou tiozinho. Essa é a vida. A vida é uma pista de várias faixas. Aquele carro que está parado no acostamento, aquele que está aí na faixa da direita devagarinho, aquele que vai na segunda faixa já andando mais rápido, e aquele que vai na terceira faixa vai voando, ultrapassando todo mundo. A vida também é assim. A vida é por aí que acontece na vida. Aí o que acontece? Por que eu falo isso? Eu comecei os meus planos ainda menino. Em 1968, eu tive meu primeiro contato com as letras. Tive meu primeiro contato com as letras, onde comecei a aprender a ler ABC, um ABCzinho escrito no caderno. Sou descendente, sou remanescente quilombola, né? Meu pessoal eram quilombolas. Eu também nasci ainda nesse Mocambo, e depois meu pai mudou para outras regiões, minha família migrou para outras regiões, eu era pequeno e eu vim junto, vim com eles. O que acontece, meu cara? Quando eu tinha isso foi em 1968, eu tinha 5 anos, quando tomei conhecimento com as letras. Aí o pessoal começaram a me ensinar, escrever numa folha de caderno,
um padrinho do irmão meu, dividiu um caderno no meu, fez 2 ABC, 2 alfabetos, que a gente chamava de ABC, e deu um para mim, outro para meu irmão, que era afilhado dele. E a gente foi estudar. A mesma aula que era ensinada a uma, ensinada a outra. Mas como tem toda história, tem aquele que desenvolve e aquele que não, né? Eu era mais dedicado ao estudo, meu irmão era mais de brincadeira. Ele estudava, mas era mais brincadeira. Resultado, eu fui até a... Estudei de 1968 até 1974. Meu pai morava numa terra de poceiros, né, numa terra de volutas, né, terra do estado, onde ele tirou uma posse lá e foi morar e criar a família lá, muito longe de gente. O vizinho mais perto era 5 quilômetros, o resto era tudo mata. Depois foi morar um vizinho, uma pessoa mais vizinho da gente, distante pouco mais de 1 quilômetro, ficou morando ali. E esse pessoal, a esposa desse homem sabia ler, eu aprendi, estudei o ABC, ela sabia pouquinho, estudei o ABC com ela. E fiquei com a cartilha lá. Todas as pessoas que iam visitar meu pai, eu perguntava, você sabe ler? O cara falava, sei. Ele dizia, me ensina aqui. A pessoa me ensinava. Até eu aprendi a ler. Comecei dando lição de letra encoberta, depois letra soletrada, depois eu passei a ler sozinho. Passei a ler sozinho. Aí eu lia para as pessoas verem eu lendo. Aí as pessoas viram que eu sabia mesmo. E eu continuei, meu pai continuou comprando livro para me ler. Eu sei que de 68 até 74, eu li um ABC, 2 cartilhas e um primeiro livro e um segundo. Porque em vez de série, a gente falava livros, né? Nem sabia se não estava voltando para trás, mas era o primeiro livro e o segundo. Que meu pai também era analfabeto, meu pai não sabia comprar nada. Meu pai ia lá procurar o que a pessoa desse para ele recebia. O que vendesse ele comprava e levava para a gente. Eu fui estudar. Quando foi em 1974, meu pai mudou desse lugar, vendeu essa terra e mudou para outra região. Mudou para uma região mais perto de onde tinha escola. Uma distância de 5 quilômetros de uma vila chamada Coqueiros, que depois passou a ser chamada Pindorama. E é Pindorama até hoje. Meu pai foi morar nesse local. Meu pai tinha 4 filhos homens e 2 filhas mulher. 6 filhos. Aí eu... Era para ser 8, mas tinha morrido 2 meninas. Aí meu pai me matriculou numa escola. Meu pai me levou na cidade em 1976, fez minha certidão nascente, fez meu documento tudo. Em 1975, meu pai fez o documento da gente e me matriculou numa escola chamada Pindorama, com uma professora chamada Maria Soriano. Dona Maria, que há poucos dias eu conversei com ela. Hoje está com 79 anos, ela tem 20 anos de aposentada. Aí, eu estudando, eu estudei com ela de 75 até 78. Em 78 eu parei na terceira série. Aí fui trabalhar, eu trabalhava, meu pai que eu trabalhava até as 11 horas. 11 horas eu ia para casa, tomava banho, almoçava e saía meio-dia para a escola. Chegava 1 hora, 1h30 na escola. Saía da escola às 5 horas, chegava às 6 horas em casa. Assim foi meu estudo durante 3 anos. Aí eu fui, estudei do primeiro, segundo e terceiro. Parei na terceira série. Nos 2 anos que eu fiz prova com a Dona Maria, eu fui a S em todas as provas, que era a melhor nota que existia, era S. Fui o aluno AS. Aí, eu saí, fui trabalhar. Aí, me matriculei pelo Instituto Universal Brasileiro. Me matriculei no Instituto Universal Brasileiro, fazer um curso de mecânica de automóveis, por correspondência. O pessoal tirava o sarro meu quando eu começava.
estudar, falando que ia ser mecânico. Pessoal, Neguinho, como é que tu vai ser mecânico aqui nesse mato? Tirava o sarro meu, ia estudando assim mesmo. Estudei por correspondência, as apostilhas aí em casa, estudava, aí a prova, eu fazia a prova, mandava de volta, e ele chegava e me entregava, me corrigia e mandava nota. Com essa brincadeira, eu fiz o curso e aprendi também, curso mecânico. Na época, em 78, não existia ainda nem carro a álcool. Carro a álcool veio existir depois de 80, 82 para cá. Só existia carro a gasolina. O carro mais novo que existia era Corcel, Corcel 2. Então, e Del Rey, começou a existir Del Rey. Nem não tinha Del Rey não, tinha só Corcel 1 e Corcel 2. Depois que veio o Del Rey. Aí, estudei. Ninguém daquela região acreditava que eu ia conseguir. Eu consegui. Porque eu acreditava que eu ia conseguir. Ninguém mais acreditava, somente eu. E acabei indo consertar motores nas fazendas e dar assistência mecânica para aquelas pessoas que desacreditavam quando eu fazia o curso, quando eu fiz o curso. Porque a sociedade é assim, ele desacredita de você, mas quando ele precisa de algo que sabe que você sabe fazer, ele te procura. Eles desacreditavam de mim, mas quando o motor deles quebrava, dava um problema no motor daquela fazenda, não tinha como ir buscar um mecânico na cidade ou levar o motor na cidade, eles iam na minha casa e arrumavam. E o pior, eu não cobrava nada, porque eu não tinha noção de orçamento, noção de preço. Eu aceitava o que me desse, eu não dava preço. Me lembro de um cabra que uma vez eu consertei um motor para ele, cobrei 5 cruzeiros, ele me deu 10 cruzeiros. Eu falei, mas eu não tenho troco. Ele falou, não estou te pedindo troco, estou te dando os 10 cruzeiros para você. 2 viagens que eu fiz uma viagem, retirei o sistema magnético do motor, que era um motorzinho 2 tempos, retirei o sistema magnético, o conjunto, o kit completo, mandei para ele. Ele foi, levou na cidade, comprou outro igual, novo, que aquele veio queimado, comprou outro novo. E trouxe, eu coloquei. Eu tirei o volante magnético, tirei bobina, condensador e platinado e vela. Levei. Ele comprou todos, eu cheguei cá, comprei no lugar, funcionou. Todo mundo ficou admirado comigo. Aí, pronto, meu respeito cresceu. Aí apareceram os motores agrários, motor Yamaha, a diesel, eu também passei a consertar. Daí, a partir daí, passei a trabalhar de tratorista. Fui trabalhar primeiro de ajudante de máquinas agrícolas, nas fazendas, cozinhando para aqueles caras que eram tratorista, e depois passei a trabalhar de tratorista. Aí, em 1983, apareceu um circo na cidade, porque lá também eu aprendi a tocar, porque sempre existia pessoas que tinham instrumento. Aí meu pai comprou um violão e eu saía com esse violão tocando na casa das pessoas. Tinha pessoas que me chamavam de besta, tinha pessoas que tiravam sarro da minha cara. Aí teve um cidadão que falou para mim, você tá bom de tocar na rádio, tirando sarro da minha cara. Um dia eu toco, não tem problema. Que pena que ele não é vivo, ele ver em quantas emissoras de rádio eu já toquei. Outros falavam que eu tava bom de gravar. Falei, vou gravar, quando chegar o dia eu gravo. Fui trabalhar num circo em 83, cantar num show de calor. Não fui bem, mas devido a ser muito desinibido, o pessoal do circo me chamou para trabalhar com eles, eu fui trabalhar. E lá eu trabalhei um tempo nesse circo, e saí como humorista. Fui trabalhar como auxiliar de picadeiro, e lá eu aprendi a arte de equilíbrio. Então saí como equilibrista de solo e palhaço. Muito bom. Muita gente pensa que ser palhaço é ser besta. Não, ser palhaço é ser profissional. Ser besta é ser vítima de palhaço. Vítima de palhaçada. Aí sim é ser besta. Mas ser palhaço não. Ser palhaço é ser profissional. É ser humorista. E eu saí como um bom humorista. No show paulistano circo. Não sei se existe ainda esse circo até hoje. Os familiares dele já estavam um pouco de idade. Os donos. Aí fui trabalhar. Quando foi em 86, eu fui trabalhar, eu tive meu primeiro registro em uma empresa de operador de máquina, trabalhando de registrado de operador de máquina em 1986. A partir daí, eu não acostumei mais ficar em casa e comecei a trabalhar em terraplenagem. Terraplenagem viaja muito. Foi aí que eu comecei a conhecer uns trechos de Minas Gerais, correndo trecho, uns trechos da Bahia, correndo trecho.
até 88, 89. Quando foi em 89, eu vim para São Paulo. E aqui em São Paulo estou até hoje. Cheguei em 89, em 92 eu fui gravar, que eu queria gravar. Minha primeira gravação foi essa aqui, tá vendo? Essa foi a minha primeira gravação. Gravei num estúdio lá no Reunidas. Gravei com essa banda. Gravei com essa banda. Quando foi em 1900, aí não pude, levei um calote do empresário, do produtor, que foi embora, levou meu dinheiro, levou minha gravação e não apareceu mais, levou um pouco de dinheiro ainda, não apareceu mais, aí eu deixei pra lá. Quando foi em 95, eu gravei novamente, já gravei música sertaneja, formei uma dupla com esse amigo aqui, ó, tá vendo? Já conheci os estúdios, gravei com esse amigo aqui, em 1996, tá? Gravei 1995. Gravei, nós já tocava, né? Porque nós tocava bastante. E mesmo eu tendo gravado na outra banda, nós já tocava. Aí não deu certo também, devido nós não tínhamos produtor. E foi quando começou aquele RV lá, aquele dólar, aquele real, e bagunçou as coisas. E teve uma reviravolta no sistema acústico, né? Começou a aparecer, era fita cassete, começou a aparecer CD, nós estava gravando LP ainda. Aí ficou obsoleto o nosso trabalho, perdemos a gravação. Aí eu tentei gravar, fazer carreira solo. Aqui o Baiano Alegre, chamado Baiano Alegre. Tentei gravar, fazer carreira solo. Aí desenvolvi um calo vocálico nas minhas cordas vocais, nas pregas vocais aqui, ó. Um calo. Isso aí acabou com a minha voz. Aí eu perdi a vontade de tocar. Mas que eu gravei. Falei, mas o que eu faço? Entrei numa depressão. Passei uns 5 anos com depressão. Depois Deus ajudou que minha família conseguiu bons médicos, uma psiquiatra, uma psicóloga, doutora Marley, doutora Miriam, e cuidaram de mim, eu sarei. E depois que eu sarei, eu continuei na minha carreira. E querendo ser ilustre da história. Quando foi em 2000, e eu trabalhava em obra, trabalhava em vários serviços que aparecessem. Trabalhava em oficina mecânica, trabalhava em obra. Não, eu não ficava parado. Aqui em São Paulo eu não fiquei parado. Sempre trabalhava em vários serviços que aparecesse eu fazia. Quando foi em 2000, eu fui estudar. Foi quando a professora recebeu uma visita de uns quilombolas na escola. E o pessoal foi apresentar uma apresentação quilombola. E eles não eram quilombolas. Eles eram remanescentes de pessoas alforriadas, mas não eram quilombolas. Aí eu falei para a professora que eles não eram quilombolas. A professora entrou em discussão comigo. Aí foi que eu me identifiquei como quilombola. Falei, professora, eu sou quilombola. Esses caras não são quilombolas. Eles não têm nada de quilombolas. Eles são negros, mas não são quilombolas. Se a senhora quer ver, a senhora pergunta quando foi fundado o quilombo, onde eles moram. Se foi fundado depois da Lei Áurea, não é quilombo. Porque não precisa fundar quilombo depois da Lei Áurea. Quilombo foi fundado antes da Lei Áurea. Depois da Lei Áurea foi fundado Mocambo. Eles podem ser mucambolas e não quilombolas. Faça uma visita lá onde eles moram e vê se tem algo de quilombolas, se tem a religião, porque o quilombola ele tem a sua cultura como sagrada. O quilombola, para falar a verdade, o quilombola mesmo, ele é pagão. Os fundadores do quilombo, eles não são nem batizados na Igreja Católica, porque eles não foram aculturados, chegaram e fugiram da senzala e fundaram seus quilombos. Então, quilombola mesmo não existe mais, existe remanescente de quilombolas. Pessoas que moram no quilombo, mas não foi fundador do quilombo. Ele mora no quilombo, é remanescente, é filho de quilombola. Ele é um quilombola que nasceu no quilombo, criou lá no quilombo. Mas ele hoje, nós temos quilombolas, hoje tem quilombos, mocambos e comunidades quilombolas. Talvez lá seja uma comunidade, mas não seja quilombo. Ele não é que ele seja quilombolas. Eles são remanescentes de quilombolas. O máximo que eles são. Aí, eu expliquei para ela, né, o que eu conhecia de quilombos, que eu sou bisneto de uma alforriada. Então, o meu pessoal ainda tem alguns deles que leva a tradição a rigor,
Não todos, os mais novos não, mas o pessoal de seus 80, 90 anos, que ainda tem ainda, esses ainda levam o conhecimento deles a rigor. Eu falei, eu vou ter que crescer na vida, eu vou estudar. Aí ela falou, escreve um livro então. Você escreve um livro contando a sua história que você vai ser bem ouvido. Porque você falando, o pessoal não vão acreditar. Mas quando você escrever o livro é um documento. O pessoal dá mais crédito para documento do que para palavras. Palavra tem pouco crédito, mas documento tem muito crédito. Escreva um livro. Foi aí que eu resolvi escrever um livro. Foi aí que eu resolvi escrever este livro aqui. Olha. Relatos de um quilombola. Relatos de um quilombola. Esse livro aqui, ó. Relatos de um quilombola. É um cordel. É um livreto de literatura em cordel. Porque ele é escrito de maneira rimada. Tá? Ele é uma obra escrita rimado. Você pode ver que aí está na rima. Sou parte viva da história que muita gente conhece. Igual a um dia de eclipse onde o sol não aparece. Entre um povo que se preza, sou eu devoto da reza, sem ver milagre da peça. Está na primeira estrofe do meu livro. E aí eu continuei. Mas sempre as pessoas não acreditavam em mim, mas eu acreditava. No dia que a editora, que eu fui na editora assinar esse contrato, eu escrevi esse livro em 2009. Fui na editora, apresentei, a editora ficou 2 anos, 3 anos para publicar esse livro. Fui publicar ele em 2012, porque eles foram investigar para saber se era quilombola mesmo, para saber se o conteúdo que eu escrevi se era meu, ou se eu não tinha plagiado de alguém. Aí, quando descobriram mesmo que era meu, eles me chamaram para assinar o contrato. Nesse contrato eu recebo 5%, recebi 5% da primeira tiragem. O resto eu dei o livro para eles, porque eu não tinha condição de divulgar, era melhor a editora divulgar. Dei o livro para a editora, e a editora divulga até hoje meu livro. A editora arrumou várias palestras para mim, me levou em várias palestras, me levou em conferências, me incluiu na caravana do cordel, me levou para fazer apresentação, fez o lançamento do meu livro na Faculdade Zumbi dos Palmares, fez a apresentação do meu livro no Memorial da América Latina, e vários lugares onde eles vão, eles fazem aqueles festival de uma semana de publicação de livros, de apresentação de livros, leva meu livro, leva minha obra, e muitos outros poetas. No dia que eu fui assinar o contrato, o saudoso Gregório Nicolo, que era o presidente da editora Luzeiro, para quem não sabe, essa editora Luzeiro é a mesma Prelúdio do passado. Ela era Prelúdio quando era do saudoso Manuel da Almeida Filho. Aí Manuel da Almeida Filho morreu, ela ficou quase falindo, ruim das pernas. Acho que antes dele morrer, ele vendeu ela para Gregório, e Gregório mudou o nome dela para a editora Luzeiro. Aí ela se levantou. E eu passei a dar palestra. O que acontece, gente? O que eu quero dizer para vocês isso aí? Mesmo que ninguém acredite em você, você é obrigado a acreditar em você. Se existe alguém que tem que acreditar em você, é você. O que você não souber, procure, vai ter alguém que sabe, vai te ajudar. Não dê ouvido para Zé Povinho, porque sempre existe aquele Zé Povinho que quer tirar a Zé Povinho, que quer levar vantagem próximo de você. São os parasitas, são suga, quer sugar sua personalidade. Às custas da sua personalidade, ele está com a personalidade estragada, então ele quer sugar um pouco da sua personalidade para ver se dá uma força para se dar um nome para ele. Esse não te faz bem, também não te faz mal. Porque ele é ele, você é você. Mas existe aquele Zé Povinho que chega para você e fala, você não vai, você tá louco. Quando eu comecei a escrever esse livro, eu ouvi um pouco de tudo ruim. Poucas pessoas falaram para mim, vai que dá certo. Poucas pessoas. Apenas minha professora falou, vai que dá certo. E alguns amigos. Mas a maioria das pessoas me disseram, não vai, você não tem dinheiro, você não consegue. Primeiro o cara já põe o dinheiro em primeiro lugar. Eu sei que nós precisamos de dinheiro, mas você não pode pôr o dinheiro acima de qualquer objetivo. Primeiro está seu objetivo, depois o dinheiro. O dinheiro é para custear seu objetivo, e não primeiro o dinheiro. Porque eu conheço pessoas que têm dinheiro, não têm objetivo e gastam o dinheiro, tudo fica sem nada. Aí, no dia que eu fui assinar o contrato, o saudoso Gregório pegou na minha mão e falou, olha, quilombola, nunca ninguém vai te calar. Você nunca vai encontrar na tua vida alguém que te faça calar. Sabe por quê? Porque o que você está falando é verdade.
Até hoje, eu tenho aqui mais de 600 títulos aqui. Mais de 600 títulos aqui. Eu nunca tive ninguém mais de 600 mil títulos aqui. Com mais de 600 poetas e mais de 600 mil títulos aqui dentro. Eu nunca tive aqui dentro alguém que contasse uma história tão contundente igual essa sua. Uma história tão verdadeira igual essa sua. Um quilombola contar a sua própria história. Sem receio. Contar os erros e acertos da história. Você não poupou nem a você mesmo. Então, nunca tive. Por isso que você é o nosso puro sangue. Você vai ser identificado aqui como o puro sangue. O quilombola. Eu não sou um quilombola lá na editora. Eu sou o quilombola, o poeta quilombola, o Gerson. Autor do Relatos de um Quilombola. Se você digitar no Google, você vai ver esse livro sendo vendido pela editora Luzeiro. Está no Sebos e na estante virtual. Estante poética. Então, o que acontece, amigos? Você tem que ter coragem. Acredite em você. E você vence. Aí, essa foi uma das minhas vitórias. Eu falei, você, um escritor. E fui o escritor. Muitas pessoas, quando eu falei de escrever esse livro, algumas pessoas falaram para mim que eu, tão novo, narrar nesse livro assuntos de mais de 100 anos atrás, só que ele não sabia que a minha bisavó morreu com mais de 100 anos. E eu tenho mais de 50. Somando isso tudo, é para 150 anos. Eu tenho muito bem como ter acesso a uma história acontecida há 140 anos, 130 anos. Mas o pessoal não acreditava. Aí, outras pessoas falavam que eu era possesso. Quando viu que eu estava escrevendo mesmo, falava que aquilo ali era possessão do diabo, que era o diabo que estava me contando, era encarnação do passado. Não tem nada a ver. É uma história que alguém me contou e eu venho seguindo, né, da minha família, eu fui rastreando, fui puxando a informação e botei no papel as palavras que eles me contavam. Aí fui indo, outros falavam que eu era louco, que eu estava ficando louco. Eu vi um pouco de tudo. Tudo bem, não tem problema. Cresci. Quando eu falei que ia ser palestrante, foi aquele medo do pessoal. Palestrante. O cara nem estudar, estudou, como é que vai ser palestrante com terceira série? E quer ser palestrante? Falei, eu vou ser palestrante. Eu meti a cara. E comecei a dar minhas palestras em 2009, 2012, quando saiu o livro. Quando saiu o livro, eu comecei a dar palestras. A primeira palestra minha foi aqui na Igreja Católica, numa escolinha do ITD, aqui mesmo no Jaguari. Tinha poucos, tinha 5 ouvintes. Um deles era minha esposa, que era aluna da escola. O outro era professor e mais 3 alunos. E depois me levou, me levou para dar SITD, tinha outra instância no salão da Igreja Católica, numa paróquia da Igreja Católica, me levou lá eu dei outra palestra, aí lá já tinha uns 30 alunos, aí eu saí distribuindo meu livro, falando que era palestrante, queria dar palestra quilombola, encontrei um professor de xadrez, eu tinha o seu Sebastião Milagre, que era professor de xadrez na cultura, e era professor particular em escolas particulares, no Souza Pazime, num colégio. Aí ele me levou nesse colégio para dar palestras. Eu fui. Cheguei lá, dei uma palestra para uns 130 alunos da faculdade Uniararas. Nossa, ali foi minha cara. Eu falei umas 2 horas sem PowerPoint, sem nada. Só no que eu sabia da história. E pelos alunos eu ainda ficava mais tempo, e por mim também. Mas o professor fez assim para mim, ó. O cara que me levou, que eu parasse. Já chegava. Eu parei, despedi do pessoal, parei, fui embora. Quando terminou, a coordenadora da sala de aula me trouxe cá na frente, falou assim, eu posso falar seu grau de escolaridade? Eu falei, pode, para mim não tem problema. Aí ela perguntou, qual é a graduação desse palestrante? O que vocês acham que ele tem de escolaridade? Alguns falaram que eu tinha doutorado, outros falaram que eu tinha nível superior, e cada um falou uma coisa. Ela falou, não, pode falar, fala o seu mesmo, seu Jéssica. Falei, não, eu tenho terceira série de primário. Pronto,
Foi o medo de todo mundo. Como que esse cara sabe com tanta coisa? Com terceira série de primário. Falei, olha, vocês fiquem sabendo que os livros que levam você a um diploma, muitas vezes tem muita coisa escrita lá que foi pergunta feita ao analfabeto. Principalmente quando se trata de história. Na história, as maiores verdades da história não está na biblioteca, está no dia a dia de cada um. E o quilombola é um agente, é um brasileiro que o Brasil não conhece. São as cifras negras da nossa sociedade. São anônimos na nossa sociedade. Aí eu comecei a falar. Falei, olha, se eu perguntar a vocês aqui quem conhece cidade norte-americana, vai aparecer algum que conhece. Se eu perguntar aqui quem conhece cidade europeia, alguns vai conhecer. Se eu perguntar quem conhece cidade aqui indiana, asiática, oriental, vai ter quem conheça. Mas se eu perguntar aqui quem conhece uma tribo indígena, talvez não tenha. Se eu perguntar aqui quem conhece um quilombo, com certeza não tem. Aí não tinha mesmo. Falei, tá vendo? Nem o professor de vocês conhece um quilombo. Como é que vocês vão saber nada da nossa história? Então, mas nós sabemos que você existe, porque lá tem sinal de rádio, AM/FM. E através da rádio AM/FM, dos rádios AM/FM, nós assistimos a Voz do Brasil, que é o jornal mais completo que existe, desde a época do regime militar. Nós assistimos a Voz do Brasil. E eu comecei a frequentar a sala de aula ainda lá mesmo, na época do presidente Ernesto Geisel, que muitos de vocês aqui não conheceram, que foi substituto de Emílio Garrastazu Médici. Aí deixei todo mundo, pasmaram, cara, porque muitos não conheciam, e não esperava saber isso de mim. Falei, os livros de Mobral foram em todos os lugares do Brasil. E eu estudei pelo Mobral, estudei pelo Projeto Minerva, por correspondência, fiz curso por correspondência. Aí o povo parado. Eu sou da época da rede de correios e telégrafos. Então foi assim. Aí tudo bem. Falei, agora, vou estudar. Aí foi que a professora falou assim, Gerson, vai estudar, volta para a sala de aula. Aí eu me inscrevi no Enem, mas não fui bem na redação. Aí só porque eu não fui bem na redação, eu fiz um curso de redação. Aí me matriculei no SESI, estudei 2 anos no SESI. Nesses 2 anos eu pedi para a professora me castigar na redação e no português, porque eu era fraco em português. Sempre aquilo que você não gosta é que é melhor você comer do que não gosta. Porque você aprende a gostar. Aprendi a gostar de português. Hoje eu não tenho dificuldade em língua portuguesa. Aí, falei agora, publiquei meu livro. E comecei a dar palestras. E o pessoal pegaram respeito por mim. Hoje eu sou um palestrante. Além de palestrante, já participei de várias conferências. Eu sou um representante cultural aqui da cidade de Santana do Parnaíba, aqui em São Paulo. O pessoal tem respeito por mim. Quem me conhece sabe das verdades que eu digo. Fui prestar concursos. Prestei 3 concursos. Nunca fui reprovado no concurso. Houve concurso que eu não quis porque o salário era pouco, eu não quis. Aí desisti. Mas nunca fui reprovado. Eu falei, vou trabalhar. Aí tudo que eu falava, vou fazer, eu fiz. Porque eu disse que ia fazer. Eu falei, vou gravar, gravei. Vou escrever um livro, escrevi. Vou ser palestrante, fui. Vou ser um mecânico, fui. Tudo que eu disse que ia fazer, eu fui. Aí eu falei, vou cursar faculdade. Nossa, foi um deboche da pessoa, uma gozação da minha cara. O pessoal olhava para mim, puxa, faculdade, tu não tem nem emprego, como é que você vai cursar faculdade? Vendendo tapioca na rua? Compro coco, compro vidro, leite condensado e faço as tapiocas e sai vendendo. Falei, pois é assim que eu vou vender, que eu vou fazer. Pois foi assim que eu fui fazer. Estudei o primeiro e o segundo semestre, minha esposa me ajudando a pagar. Quando foi no segundo semestre, eu me inscrevi pelo CIE, me inscrevi para fazer estágio, consegui um estágio de 2 anos, pronto, concluí minha faculdade durante o estágio. Terminei a faculdade, me formei. Amém, sou gestor ambiental. Falei, agora, vou prestar um concurso.
Como durante o meu estágio, eu tirei um estágio, parte do meu estágio, 12, 14 meses, eu tirei na Defesa Civil, eu gostei do trabalho de Defesa Civil, falei, vou prestar um concurso na Defesa Civil. Eu tirei 14 meses na Defesa Civil e 8 meses no meio ambiente. Falei, vou prestar concurso na Defesa Civil. Aí, quando eu saí, falei para minha colega, olha, eu estou saindo, estou te entregando o uniforme agora, mas eu vou voltar, viu? Eu vou voltar como agente oficial. Ou seja, Deus te abençoe, Deus te ajuda, Deus vai ajudar mesmo, vou voltar mesmo. Quando saiu a prova, o concurso, agora em janeiro de 2021, saiu o concurso. Eu fui fazer a prova. Fiz a prova no dia 13 de janeiro. Existia pessoa lá de dentro que foi fazer o curso e não passou. E eu fui lá, prestei o concurso e passei. Opa, ótimo. Fiquei muito feliz. Daí a pouco veio o TAF. O que é TAF? Teste de aptidão física. Resultado: eu velho, 58 anos. Essa prova é suficiente para pessoas de 34 anos. 34 anos abaixo. Acima já não passa no TAF. Falei, mas eu vou fazer. Eu estava com 85 quilos. Falei, fui fazer, correr 2 quilômetros em 12 minutos. Eu não era acostumado a correr. Eu só corria quando fazia alguma marinesa que meu pai queria me bater, aí eu corria. Mas nem bola eu não jogava. Aí eu falei, agora eu tenho que correr 2 quilômetros em 12 minutos, tenho que fazer 20 flexão em 1 minuto, fazer 30 abdominal em 1 minuto. Esse é o que eu tenho que fazer para ser aprovado. Tá bom. Quando nós escrevemos na prova escrita, se inscreveu 300 pessoas, passaram 28. Eu fiquei em 7º lugar. Falei, caramba, já deixei 21 para trás aqui, só dos que passaram. Tá bom, vamos para frente. Aí, no mês de junho foi o TAF. Eu treinei 90 dias, correndo, direto. Ninguém quis correr comigo. Nem os maratonistas, alguns ficou com medo de eu me infartar, outros achou que eu ia atrasar a velocidade deles, a produção deles não ia ser boa porque eu estava atrapalhando. Tudo bem, eu vou sozinho mesmo. Comecei a correr. Fui correndo sozinho, correndo contando poste. Correndo sozinho, corri uns 400 metros no primeiro dia, não aguentei, pensei em desistir, fui fazer flexão. Deu luxação no braço esquerdo, eu voltei, fui para a farmácia, pedi remédio para passar remédio, coloquei em plástico, fui lá e tomei também antibiótico, anti-inflamatório, apliquei diclofenaco de potássio, e comprei vitamina, comprei polivitamina, fui tomando, diminuindo o alimento e usava o polivitamina no lugar do alimento para perder peso. Perdi 11 quilos em 90 dias. Cheguei a correr 18 quilômetros. Numa corrida, não era num dia não. Numa corrida, corria 18 quilômetros. Corria 10, 12, comecei com 1 quilômetro e fui aumentando. Fiquei de um jeito que eu estava correndo 18 quilômetros. 18 quilômetros. Com isso aí, eu me senti forte. Falei, vou passar, eu vou fazer essa prova. Aí, e eu com medo de não passar, porque o pessoal começou a me dizer, você não vai passar. Minha mãe mesmo me pediu que eu desistisse, que eu estava velho para isso. Aí, mas tudo outro fator, você procure, gente, sempre alguém que tem boas palavras, tem palavras que te ajudam. Aí foi aí que eu conheci um senhor, ele é coach em neurolinguística, ele é aquela pessoa que dá consultas e tratamentos, dá apoio, sabe? Apoio, incentivo sentimental, não entendo muito esses dizeres. É coach, sabe? Seu Gessino Ferreira. Gessino Ferreira, as pessoas se consultam com ele quando tem problema de depressão, quando tem. Ele dá conselhos ele dá uma consulta e tratamentos motivacionais. Ele é aquela pessoa que cuida da alma das pessoas. Cuida do teu espírito, da tua alma, do teu ânimo, do teu estado de espírito. Ele é esse cara. Eu falei, e agora? Eu conversei com ele, ele falou assim, Gerson, eu sei que tá essa pandemia, nós não pode ter presença pessoal, mas eu vou te ajudar, cara. Vou te ajudar. Aí eu ligava para ele e ele me falava,
eu ficava, as palavras dele para mim assim, ele já era um mantra. As palavras dele para mim servia de oração, era um mantra para mim. Eu estava em dificuldade, seu Gessino, estou com essa dificuldade, assim, como é que eu faço? Ele, olha, seu Gesso, faça desse jeito, disciplina sua mente, disciplina seu pensamento. Olha, você sempre coloca eu quero, não vai falar eu tenho que fazer. Ele me ensinava, não condicionar sua mente por obrigação, mas tenha você como objetivo. Nunca tenha isso como uma obrigação, tenha como um objetivo. Eu vou fazer. Coloca coloca o seu querer e não eu sou obrigado. E ele foi me ensinando como quando você se sentir que está cansado, sua mente está te sabotando, você não está cansado, ela está te sabotando. Você diz, mas eu preciso, mas eu quero chegar. Não vai falar, eu tenho que chegar lá. Eu preciso chegar lá, eu quero chegar. Eu vou chegar, eu quero. E coloque o seu querer. Você quer e você vai chegar. Nunca se entregue ao fantasma que aparece na tua frente dizendo que você é incapaz. Que você é capaz para tudo. O único capaz aqui é você. O único capaz do que você quer é você. Se você quer, você é capaz. E você é capaz. Aí eu fui seguindo. Então, quando eu me cansava, eu lembrava do que ele falava. Eu sou capaz. Eu corria 2, 3 quilômetros. Eu falava, eu corri 2, eu vou correr 3. Quando eu corria 3, eu vou correndo 4. Resultado, eu já estava correndo demais. Eu estava correndo 18 quilômetros, cara. Quando eu estava correndo 18 quilômetros, eu falei, agora eu vou registrar o tempo. Pegava um celular e digitava os 12 minutos. Falava, vou ver quanto que eu vou correr nesses 12 minutos. Estava correndo 3 quilômetros. Falei, opa, se eu estou correndo 3, eu consigo correr 4. Eu vou correr 4. Não, agora no próximo eu passo. No dia seguinte eu ia para passar dos 4. Daí a pouco, eu estava correndo, estava um estouro. No último dia, faltando 3 dias para a prova era no domingo, na sexta-feira, eu chamei um maratonista para correr comigo, para me corrigir. Falei, já estou correndo sozinho, agora você vai me corrigir. O cara foi correr mais eu. Corremos 10 quilômetros, falou, pode parar, você tá bom. Pode ir para a prova. Falei, será, Paulinho? Ele falou, seu Gerson, eu corro há 30 anos. Eu sou uma lenda para correr. O senhor tá uma lenda. O senhor tá ótimo. Pode correr, pode ir que você vai. Tá bom, eu fui. Quando cheguei lá, na prova, havia sido selecionado, nós íamos competir em 9. Quando cheguei lá na hora da prova, o pessoal, os examinadores falaram pra gente, olha, eu quero avisar a todos vocês, vou ensinar como é que faz o exercício. É assim, explicou. Se o que você fazer errado, não conta. E quem for correr, se pisar fora dessa faixa vermelha, você pode estar lá na frente e você perdeu. Você tem que correr dentro dessa faixa vermelha. Ela dá 1,5 m de largura, não tem por que você pisar fora dela. Tá bom? Aí, ele foi explicando, falou, olha, o que não obedecer às regras está eliminado. Quem não tocar, enquanto você tem que fazer a flexão, ir no chão e contar em cima, ir no chão e contar em cima, não conta no chão, e não descansa o peito no chão, só toca o peito no chão e sobe, para contar em cima. E se aquela que você fazer errado, não conta, e o tempo vai continuar passando. Ele falou, nós estamos avisando, porque nós estamos sendo chamados de carrasco. O pessoal está chamando a gente de carrasco, dizendo que a gente está aqui para reprovar, que das 2 equipes que veio aqui, não aprovou um, todos foram reprovados. Então, já que vocês são os últimos que estão vindo, eu vou avisar. Os outros erraram e por isso não foram aprovados. E se vocês errar, não vai ser aprovado também. Falei, tá bom, deixa comigo. Aí nós foi. Resultado, dos 9, um não levou atestado médico, não deixou fazer, porque tinha que ter atestado médico. Eu fiz meu atestado médico, levei. Dos 9, um não pôde fazer. Fizemos em 8. Você sabe esse 8? Dos 8, passou 2. Genilson, um rapaz que mora em Cajamar, e eu. Genilson em primeiro lugar e eu em segundo lugar. Genilson tem uns 42 anos, eu tenho 58. Jovens de 30 anos, 28, 30, 32, 35, 40, ficaram tudo para trás. Resultado desse povo que treinou, e outra era feito com máscara. Os exercícios foram feitos todos com máscara e a corrida com máscara. E pensa numa coisa ruim é correr de máscara. Porque quando nós fomos correr, nós já tínhamos feito todos os exercícios, nós levamos uma máscara sozinha. A máscara estava suada, então ela colava no nariz da gente. Foi uma dificuldade para nós fazer a prova com a máscara, mas fizemos. Resultado.
Conclusão, dos 28, eu fui o segundo, né? Dos 28 aprovados. E dos que se inscreveram, dos 300 que se inscreveram, só 2 passou. 150 por 1. E eu fui um dos 2 aprovados. Resultado. Todos aqueles que acreditou que passava, de qualquer maneira passava, não passou. Eu com 58 anos foi assombração. Até o pessoal da Defesa Civil achava estranho, todo mundo ficou admirado por eu com 58, quase 60 anos, competindo com pessoas de 35, de 30 e 40 e passar. Onde pessoas de 35 anos, 30 anos, 40 não passou. Eu com 58 anos, passei. Só que o pessoal não viu que eu me disciplinei. Eu perdi 11 quilos em 90 dias. E eu segui também, segui à risca aquilo que me foi instruído pelo instrutor, que foi o seu Gessino Ferreira. Ele não estava presente. Ele só estava presente só no meu pensamento. As palavras dele estavam guardadas. Porque toda vez que eu ia fazer qualquer exercício, eu ia me treinar, eu ia treinar aqui em casa, eu ia treinar no parquinho, eu ia correr, ligar para ele. Seu Gessino, hoje eu fiz tantos. Que bom, treina mais, conserta nisso, você vai ser melhor. Nós fazíamos tudo por telefone, eu chegava a gravar meus exercícios e mandar para ele. E de lá ele mandava a resposta para mim, como é que eu fazia. E eu fui e fiz, e passei. Gessino, muito obrigado, guerreiro. Quando eu passei, a primeira pessoa a saber foi ele. Liguei para esse Gessino, passei e fiquei em segundo lugar na Defesa Civil, cara. Fiquei em segundo lugar na Defesa Civil. Resultado. Hoje eu estou trabalhando na Defesa Civil. Tá? Passei em todos os exames, passei em tudo que precisava. Hoje eu sou um agente de Defesa Civil. Hoje está com... Eu entrei no dia 22 de novembro, né? Já recebi pagamento, já recebi cartão de benefício. Hoje estou aqui, olha, sossegado, trabalho numa escala de 12/36. Ontem eu trabalhei, hoje eu estou aqui sentado. Agora, seu Gessino, eu vou ter que voltar a me praticar novamente, seu Gessino, exercitar, porque eu parei de fazer exercício, cara, olha, eu estou ficando buchudinho. Eu fui conferir na balança e aumentei 3 quilos novamente, cara. E não é bom a gente parar os exercícios, porque eu estou achando que eu estou engordando muito rápido. Acho que eu vou ter que voltar a fazer exercício novamente. Porque não pode, né? Senão eu vou ficar gordinho. Isso não é muito bom, né, seu Gessino? Mas um abraço, seu Gessino. Você, hein? Parabéns, muito obrigado, viu, cara? Espero que todos aqueles que ouvi de você, como eu ouvi, leve a sério como eu levei. Porque se levar a sério, gente, dá certo. O cara, olha, o coach, ele não é milagreiro. Seu primeiro milagreiro é você. O coach é seu conselheiro. Ele é aquele cara que te aconselha e você segue o que ele mandar, porque ele é um profissional. Ele sabe onde você está falhando. E quando ele falar que você está falhando, não fique arrumando desculpa para suas falhas. Leve a sério. Se ele está falando que eu estou falhando, porque era isso que eu fazia. Quando ele fala assim, seu Gerson, olha, o senhor está falhando nisso. Houve palavras que eu falei, pô, não fala isso, tire esse seu pensamento, nem põe no pensamento. Porque se você falar, seu cérebro, sua mente vai guardar aquela palavra nas suas horas difíceis. Não guarde isso aí. Realmente, eu fiz o que ele falou. E hoje, seu Gessino, muito obrigado, meu amigo. E meu violão não aparta da minha mão, não, ó. Determinação, seu Gessino, olha. É eu e meu violão. Determinação. Eu tive, você falou para mim, tenha determinação. Eu tive e surpreendi a quem não imaginava. Até eu mesmo me surpreendi, porque eu acreditei que eu passava. Mas não que eu ia ficar em segundo lugar. Eu pensei que eu ia ficar lá em quinto, sexto lugar. Não. Só eu e mais um. E nós dois estamos na Defesa Civil. Muito obrigado, seu Gessino. E muito obrigado a todo aquele que me prestigiou até o momento. Obrigado a você. E obrigado a Deus que me deu a oportunidade de estar aqui falando para você. E obrigado a você, a Deus, que também te deu a oportunidade de estar me ouvindo. E que o que aconteceu comigo, venha acontecer contigo. Basta você levar a sério aquilo que o teu coach falar para você. Porque ele é como se fosse o teu médico. Se o teu médico receitar um remédio, se você não tomar ou não seguir as disciplinas da medicina, você não vai sarar. Se o teu professor te ensinar a lição e você não levar a sério, você não vai sarar. Você não vai aprender. Do mesmo jeito é o que aconteceu comigo. Se eu não tivesse levado a sério o que ele me ensinou, eu não tinha chegado lá. Cheguei lá porque levei a sério. Um abraço a todos e estou encerrando.